Olá pessoal, essa é a videoaula da meia Dengo, essa meia linda, feita então com o fio lançamento da Pinguim, que é o fio Dengo, que faz naturalmente, conforme você testa, ele já faz esse colorido aqui nas nossas meias. O diferencial dessa meia aqui é que ela tem essas texturas, essas nervuras aqui em cima do peito do pé, que dão um reforço na peça e também um visual bem bacana. Ela é tecida de cima para baixo e eu vou indicar para vocês aqui na receita em 3 tamanhos, PMG. E o comprimento do pé é feito sob medida. Então observem bem na apostila sempre a quantidade de pontos indicados para carregar os pontos e também conforme vai tecendo, essa quantidade vai estar sempre indicada na apostila escrita. Então para a gente tecer essa meia nós vamos utilizar aqui o fio Dengo, que é esse fio 100% acrílico. Um novelo desse de 100 gramas dá para fazer aproximadamente 3 pés bem grandes ou 4 pés pequenos, tá? Então o rendimento dele é muito bom. Nós vamos trabalhar com a agulha de tricô número 2,5 com um cabo fixo ou intercambiável de pelo menos 60 centímetros de comprimento. Vamos precisar também da agulha de tapeçaria, 3 marcadores de pontos, sendo que um deles precisa ser diferente para indicar o começo da carreira, e também a nossa tesourinha. Eu quero reforçar aqui com vocês que nessa videoaula é uma videoaula bem resumida, porque não daria para explicar toda a construção carreira por carreira em uma aula aqui dentro do canal do YouTube, por conta do tamanho que ficaria essa videoaula, mas quem quiser aprender bem passo a passo, eu tenho um curso com várias videoaulas de apoio que está disponível para vocês lá na minha plataforma do Hotmart. Então quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que lá no curso vocês encontram então essas explicações tudo bem passo a passo, carreira por carreira, dividido partes por partes da meia, mas aqui nessa videoaula vai estar todas as orientações necessárias para fazer a sua meia. E então vamos ao nosso passo a passo. Então eu vou começar fazendo aqui a montagem dos pontos da minha agulha. E eu vou usar a montagem long tail, mas vocês podem usar a montagem da preferência de vocês. E eu começo primeiro descobrindo aqui quanto de fio que eu tenho que deixar de sobra, né? Então eu venho aqui com o fio na minha agulha, deixo uma pequena sobra aqui e dou 10 voltas. Ó, nesse pedaço de fio eu sei que cabem 10 pontos. Então eu venho aqui e multiplico pela quantidade de pontos que eu preciso ter, né? Que vai ser baseado sempre na receita que vocês estiverem seguindo aí. Então 10, 20, 30, 40 e assim por diante. E agora que eu já tenho meu cabo aqui sobrando, eu venho aqui, faço um lacinho corrediço e coloco meu primeiro ponto na agulha. Então, lacinho corrediço feito, coloco meu primeiro ponto na agulha e ele já conta como um ponto. Vou ajustar ele aqui e vou começar a carregar os pontos. A forma de carregar também vocês podem fazer da maneira de preferência de vocês, tá? Eu costumo fazer assim, ó. Eu deixo aqui o fio, aquela sobra do fio e o fio que tá vindo no novelo, coloco meus 2 dedos aqui dentro e abro um estilingue aqui no meio, ó. E aí eu venho com a minha agulha, pegando aqui, entrando com a agulha aqui nesse laçado e pegando o fio que vem no novelo. E aí vem aqui e solto. De novo, estico, faz o estilingue, venho com a minha agulha aqui dentro, pego o fio que vem no novelo e solto. E venho ajustando, ó, 3 pontos. Vou ali dentro, 4 pontos e assim por diante. Vai montar a quantidade de pontos que vocês estiverem seguindo pela receita. No meu caso aqui eu vou fazer com 60 pontos. Então aqui está, carreguei meus 60 pontos no lado da agulha e agora a gente começa a trabalhar então o laço mágico. Como que a gente faz isso? Nós vamos pegar aqui mais ou menos metade dos pontos e vamos dividir nas 2 agulhas. Quem preferir pode contar, senão vai aqui mais ou menos no olho, ó, e divide aqui mais ou menos a metade dos pontos e coloca metade para cada lado da agulha. Deslizo aqui o meu cabo, deixando essa sobra para o meio e posicionando então os pontos nas 2 agulhas. Nessa hora tem que cuidar para não torcer esse cabinho aqui do meio, tá? Então, ó, estamos com as 2 agulhas agora aqui posicionadas, com os pontos distribuídos nas 2 agulhas. Então, eu posiciono as minhas agulhas nesse sentido, ó, nesta posição aqui, e a agulha que vai ficar na frente é a agulha que tem o meu fio que vem lá do novelo. A agulha que está lá atrás
é onde eu carreguei meu primeiro ponto, tá? Então, meu primeiro ponto está na agulha de trás e o meu último ponto carregado está na agulha da frente, em relação a mim. Eu estou deste lado. Então, essa agulha está na minha frente. O que eu vou fazer agora aqui é deslizar essa agulha, deixando esses pontos aqui no cabo. Então, eu seguro aqui os pontinhos e deslizo eles para o cabo. E essa vai ser a minha agulha ativa nesse momento. Então, ó, deslizei os pontos para o cabo, deixo essa sobra de cabo aqui mesmo, me organizo aqui, encontro o fio que vem lá do começo do novelo, esse aqui, e posiciono aqui, ó. Posiciono eles bem pertinho, porque eu vou tecer o meu primeiro ponto já direto na próxima agulha, tá? Então, meu primeiro ponto já vai ser tecido lá na próxima agulha. E aqui dá a impressão que vai ficar um buraquinho, mas a gente vai ajustar esse ponto, fechando esse buraquinho. Então, ó, entrei com a minha agulha aqui. A primeira carreira vai ser toda em pontos meia, tá? Ó, então, entro com a minha agulha aqui com jeitinho. E teço aqui o meu primeiro ponto meia. Ó, ali tá parecendo que vai ficar um buraco, mas eu venho aqui e ajusto. Deixo bem ajustadinho. E venho tecendo, ó, um ponto meia em cada ponto daquela outra agulha. E venho ajustando. Esses primeiros pontos é interessante que fique bem ajustadinho para não ficar buraco, tá? Então, não precisa nem fechar a circunferência nem nada. Só começa tecendo diretamente ali e vocês vão ver que dá bem certinho. E olha só, estou chegando aqui nos meus últimos pontos dessa agulha. Meu último ponto. Pronto, agora essa outra agulha caiu, ó. Tá, está 100 pontos, né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu venho aqui e deslizo, então, os pontos que estavam na outra agulha ali, no outro cabo, né? Para a agulha. Deslizo, venho aqui, ajeito. Posiciono eles bonitinho. E agora essa agulha que eu acabei de terminar de tecer os pontos, ela vai se transformar na agulha ativa. Então, eu venho aqui e deslizo aqueles pontos que estavam na agulha para o cabo. Ó, e agora venho trabalhar o lado de lá. Mais uma vez, os primeiros pontinhos aqui sempre bem ajustadinhos, para não ficar buraquinho ali nessa troca de cabos, tá? Ó, fiz o ponto e ajustei. Fiz o segundo ponto e ajustei. Fiz o terceiro ponto e ajustei. 3 pontinhos bem ajustados já são o suficiente. Os demais podem tecer normalmente. Chegando aqui no final, últimos 3 pontinhos. Pronto, teci os pontos do lado de cá. Mais uma vez, ó, parece que ele tem um buraco ali, mas depois a gente vem e ajusta, tá? Então, temos aqui nessa primeira carreira, ó, deixa eu deslizar todos eles para o cabo, para vocês enxergarem. Ó, aqui ele vai fechar, então, a nossa circunferência. Como eu falei, ele ainda tá frouxinho aqui, depois eu venho aqui e ajusto os pontinhos e ele fecha bem bonitinho a circunferência. Então, essa primeira carreira, ela foi toda em pontos meia para facilitar essa primeira parte aqui, tá? Agora, as próximas carreiras, nós vamos fazer 16 carreiras de ponto barra 2 por 2. Então, é 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô. E aqui, daí, quem preferir pode colocar um marcador de início de carreira e vai seguir aquela lógica, ó. Então, o meu fio do novelo está nesta agulha aqui, então eu vou deslizar os pontos desse cabo para a agulha, ó. Deslizo, que são eles que vão ser trabalhados. Deslizei. Pronto, todos na agulha. E ao lado de cá ficam no cabo, né? Sempre vai ter pontos num lado que vão estar na agulha e no outro lado vão estar no cabo. Então, posicionei tudo bonitinho. E aí começo. 1 meia, 2 meia. Fio pra frente. 1 tricô. 2 tricô. E vai assim, repetindo isso. Fio pra trás. 1 meia, 2 meia. Fio pra frente. 1 tricô, 2 tricô. Fio pra trás. 2 meia. Fio pra frente. 2 tricô. E vai assim até o final da carreira. Nós vamos fazer essa carreira de barra. Nós vamos fazer essa carreira de barra por 16 vezes, para ele criar uma barrinha altinha, tá? Então eu vou adiantar aqui e já volto com vocês.
Então aqui está, fiz as minhas 16 carreiras do ponto barra e ele criou então esse punho aqui. Vamos olhar na nossa meia pronta aqui, a estrutura dela. Então, ó, aqui é outra cor, obviamente, né? Mas só para vocês entenderem a estrutura. Tecemos essa parte aqui, ó, o punho. Agora nós vamos tecer essa parte aqui, que vai ser a parte da perna, o tornozelo, né? E aí a gente já começa esse nosso ponto fantasia, que vai fazer os relevos aqui, né? Essa texturinha que existe na nossa meia. Agora, para fazer esse ponto fantasia, nós vamos fazer uma sequência de duas carreiras, a carreira ímpar e a carreira par. No caso, a carreira número 1 e a carreira número 2. E a gente vai repetir carreira 1, carreira 2, carreira 1, carreira 2, até ter o comprimento desejado para o tornozelo. Na minha receita aqui, eu vou fazer ele por 28 carreiras. Mas quem quiser fazer um cano mais comprido, é só continuar repetindo esse padrão que eu vou mostrar para vocês. Quem quiser um cano mais curto, faz menos quantidades de carreiras, tá? Então, vou posicionar as minhas agulhas aqui. E essa sequência vai ser basicamente assim. Na carreira número 1, carreira ímpar, nós vamos tecer aqui 3 pontos meia. 1, 2 e 3. E o próximo ponto eu vou passar ele sem tecer, com o fio lá atrás. Eu venho com a minha agulha, capturo ele de uma agulha para outra e só passo sem tecer, com o meu fio lá atrás. E aí volto de novo. 3 meias, 1, 2, 3. E o quarto eu passo sem tecer com o fio lá atrás. 1, 2, 3. E o quarto ponto eu passo sem tecer com o fio lá atrás. Então, vai repetir isso por toda a carreira. E a minha segunda carreira, ela vai ser toda em ponto meia. Então, eu vou terminar primeiro essa minha carreira número 1 aqui, que é 3 pontos meia, e o quarto eu passo sem tecer. Vou repetir isso por toda a volta, e quando chegar aqui no final eu volto para mostrar para vocês. Então aqui está, finalizei aqui os dois lados, né, minha carreira inteira, nesse padrão de 3 meias e 1 sem tecer. Agora vou deslizar minha agulha aqui, e a carreira de número 2, ou carreira par, ela vai ser toda em ponto meia. Então, ó, posicionei minhas agulhas, dou ajustadinho no ponto, e teço ela toda em meia. Então, ó, 1, 2, 3, e aquele pontinho que é o quarto que eu passei sem tecer, aqui eu venho e teço ele em meia normalmente. 1, 2, 3, e o quarto eu teço também em meia. Toda ela em meia, então. É uma carreira inteirinha em meia. E a gente vai repetindo, então. Uma carreira fazendo aquele padrãozinho, uma carreira toda em meia. Uma fazendo aquele padrãozinho e uma toda em meia. Eu vou adiantar aqui algumas carreiras, e aí eu volto para mostrar para vocês. Então, olha só, já teci aqui todas as carreiras referentes à minha perna, revisando, né, a barra e a perna. E aí agora nós vamos fazer o calcanhar. Então, a gente vinha tecendo ele circularmente, a gente vai fazer uma pausa nessa técnica circular e vamos tecer o calcanhar em carreiras retas, ou seja, em tricô plano, tá? Então, o calcanhar é tecido em tricô plano. Depois a gente volta a tecer em circular. Mas nesse momento a gente faz uma pausa no tricô circular e vamos tecer ele em tricô reto. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dividir os pontos. Isso também vai depender da quantidade de pontos que você tiver tecendo com a sua receita. Então dá uma olhadinha ali na parte escrita da receita e ele vai indicar para você quantos pontos que a gente vai trabalhar e quantos que vão ser reservados. Aqui no meu caso, eu estou fazendo uma meia com 60 pontos, então eu vou reservar 30 pontos numa agulha auxiliar, num fio auxiliar, e vou trabalhar somente metade deles, somente os outros 30. Então eu peguei aqui e coloquei um outro fiozinho de uma outra cor, numa agulha de tapeçaria, e vou reservar metade desses pontos. Então eu venho aqui, ó, posso até colocar esses pontos na agulha para me ajudar a fazer passar esses pontos, né? Então, ó, coloco esses pontos aqui na agulha de tricô, e agora vou colocar nesse meu fiozinho de segurança. Bem sem segredo nenhum, vou passando então ó, da agulha de tricô para o meu fio de segurança. E vou passar todos eles aqui, metade da quantidade total de pontos. No meu caso aqui serão 30. Então, aqui está, separei 30 pontos ó, no meu fio auxiliar. Deixo eles aqui presos nesse fiozinho de segurança. Ó, eles estão aqui no fio. Então eles não estão perdidos, eu deixei eles separadinhos ali. Se quiser pode vir aqui até e deixar eles com um nozinho, ó, para não correr o risco de perder. Pronto.
Estão ali separadinhos. E agora eu vou trabalhar somente nessa outra metade de pontos. Agora em tricô plano. Então posiciono aqui a minha agulha, posiciono os fios em cima da minha agulha. E vou tecer aqui, então. A quantidade de carreiras vai estar indicada na apostila de vocês, tá? No direito eu vou tecer eles em ponto meia e no avesso em ponto tricô. Vou fazer um quadradinho aqui de ponto jersey, né? Que é tricô na frente, meia na frente, no direito, e tricô no avesso. Sendo que o primeiro ponto de toda a carreira sempre vou apenas passar de uma agulha para outra. Então eu passo o primeiro ponto e teço os demais em meia no direito. Teci todos os pontos pelo lado direito, viro a minha agulha e agora vou trabalhar o lado avesso. O primeiro ponto sempre vai passar sem tecer e agora no avesso todos os demais serão tecidos em tricô. Teci todos os pontos do lado avesso, viro a minha agulha e volto para o lado direito mais uma vez. E vai repetir isso por quantas carreiras forem necessárias até ter a quantidade anotada aí na apostila de vocês. Então, relembrando mais uma vez, no lado direito, primeiro ponto eu passo sem tecer de uma agulha para outra, teço todos os demais em meia. Finalizei o direito, no lado avesso eu passo o primeiro ponto sem tecer e teço todos os demais em tricô. Então vai repetindo isso e ele vai criando aqui a nossa aba do calcanhar. Ele vai fazer um quadradinho mesmo, tá? Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então olha só, teci aqui então as minhas carreiras formando então a minha aba do calcanhar. Então a gente vinha tecendo circular até aqui e agora nós temos esse tecido reto aqui, ó, que é exatamente as costas do meu calcanhar. Se eu olhar minha meia de pezinho assim, eu vejo aqui, ó, tornozelo, perna, e aqui começa a fazer o calcanhar. Então, as costas do meu calcanhar. E agora vamos fazer aqui o chão do calcanhar, a viradinha do calcanhar, que é onde a gente pisa com o pé. Aqui são as costas do pé. E aqui nós vamos fazer a virada, que é exatamente onde pisa o calcanhar, que a gente chama de virada do calcanhar. Então, vamos fazer juntos aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai passar de uma agulha para outra sem tecer, só passar. E agora nós vamos tecer 15, 17 ou 18 pontos em meia, depende da receita, sempre acompanha ali na receita escrita. No meu caso, como eu estou fazendo tamanho M, eu vou tecer mais 17 pontos meia. Teci aqui os meus 17 pontos em meia. Agora eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. Tem o primeiro e o segundo. Eu vou pegar os dois juntos com a minha agulha. Ó, eu entro abraçando os dois juntos, de uma única vez. E teço um ponto aqui, ó. Faço uma diminuição, na verdade, né? 2 juntos em meia. Teço mais um meia e paro o meu trabalho por aqui. Esses pontos eu não vou trabalhar agora, eu vou trabalhar só depois. Por isso que essa técnica chama-se de carreiras encurtadas. Eu não trabalho a carreira inteira, eu trabalho só o meio dela para crescer uma abinha aqui, tá? Então, teci meu último meia, viro o meu trabalho. Carreira de número 2 da nossa virada do calcanhar. Eu vou passar um ponto sem tecer, então eu passo de uma agulha para outra. E agora vou tecer 5 ou 7 pontos, de acordo com o que tiver na receita de vocês aí. Na minha são 7 pontos. 7 pontos em tricô. Sete pontos. Agora eu vou fazer aquela diminuição de 2 pontos juntos, mas agora é em tricô, então eu pego 2 pontos de uma única vez, ó. Abraço os dois de uma única vez e teço um ponto tricô. E teço agora mais um último ponto tricô. Terminei aqui minha carreira número 2. Esses pontos eu também não trabalho. Mais uma vez explicando, né? Isso que são as carreiras encurtadas que a gente fala. A gente não trabalha ela por inteira. E agora aqui, pra gente começar a carreira número 3, eu quero fazer uma observação. Que a gente vai, com esse tipo de trabalho, carreiras encurtadas, a gente vai formar 2 buraquinhos no nosso trabalho. Então, se você olhar esse lado de cá, tá bem aparente o buraquinho que se formou aqui, né?
Então, eles vão ser uma referência para a gente saber até onde tecer, tá? Então, esse buraquinho é o espaço entre um ponto e outro, ó. Tem um buraquinho aqui e tem o outro bem aqui entre as agulhas, que agora não vai estar aparecendo, né? Mas esses dois buraquinhos serão referência para a gente agora nas próximas carreiras. Então, a terceira carreira fala, passar um ponto em meia sem tecer. Então, passo de uma agulha para outra. E agora, tecer meias até um ponto antes do buraquinho. Então, eu vou tecendo meia até eu chegar naquele buraquinho que eu mostrei. Ó, o buraquinho tá ali, ó. Até um ponto antes, até nele aqui, ó. E o buraquinho está aqui. E agora, então, eu vou tecer dois juntos em meia. Eu pego esse ponto que está antes do buraquinho e o ponto que está depois do buraquinho. Exatamente para fechar esse buraquinho. Então, eu pego os dois juntos e teço um meia, apenas um meia, ó, aqui. E para finalizar a carreira, teço mais um meia. Viro o meu trabalho. No lado avesso, vou passar um ponto sem tecer e vou tecer pontos tricô até um ponto antes do buraquinho. O meu buraquinho está aqui, ó, mais um ponto. Pronto, cheguei até naquele um antes do buraquinho. Então, eu pego um antes e um depois do buraquinho e teço os dois juntos em tricô, fechando o buraquinho. E mais um ponto em tricô. Viro meu trabalho. E vou fazendo isso, assim, todas as vezes, ó. Ele vai sempre formar um buraquinho novo de cada lado. E ele vai ser a minha referência, então, esse buraquinho. Então, passo um sem tecer, teço ponto meia até um antes do buraquinho. Um antes do buraquinho. Cheguei no um antes do buraquinho, teço os dois juntos em meia. Um antes do buraquinho e um depois, fechando o buraquinho. E mais um meia. Viro meu trabalho e faço a mesma coisa. Passo um sem tecer, teço o tricô até um antes do buraquinho. Ó, um antes do buraquinho, pego os dois juntos, teço um tricô. E mais um tricô e vira. Vai repetindo isso, cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai avançando um desses pontinhos que estão aqui no canto das carreiras, né? Que eu falei que a gente não trabalha. A gente vai, cada vez que cada carreira que se tece, você pega mais um pontinho, depois pega mais um, depois pega mais um. Vai assim, e o buraquinho vai andando, né? Então a gente vai tecendo isso até chegar no meu último ponto aqui, até tecer todos os pontos da carreira. Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, olha só, eu tô finalizando aqui minha última carreira da virada do calcanhar. Então, como eu cheguei no buraquinho aqui, teço os dois juntos em tricô e viro. Então, teci toda a minha virada do calcanhar. E ele faz, ó, esse tecidinho, ele faz um bico no tecido, ó. Se eu dobrar assim, eu enxergo bem que ele criou esse bico aqui, ó, que é exatamente onde o nosso calcanhar vai sentar ali, né? Vamos olhar mais uma vez ele de pé. Então, olha só. Tornozelo, perna, costas do calcanhar, piso do calcanhar, vamos dizer assim, que é o chão do calcanhar. Então, o pé vai sentar exatamente nessa região, nesse trapézio que a gente desenhou com o tecido aqui, tá? Agora, uma última carreira para a gente voltar para o lado direito da nossa carreira aqui, ela vai ser o seguinte, vamos passar o último ponto sem tecer e tecer todos os pontos em meia. Só para realmente voltar para o lado direito da nossa peça, né? Que a última carreira foi no lado avesso. E aí aqui a gente para mais uma vez de fazer o tricô plano e vamos voltar a transformar isso aqui numa circunferência. Nós vamos fazer aqui juntos, tá? Terminando essa carreira aqui. E aí nós vamos voltar a ter uma circunferência grande. Já vou explicar o porquê. Pronto, teci todos os pontos em meio. E aí o começo da minha carreira vai passar a ser a metade desse piso do calcanhar, da virada do calcanhar. Então vocês contam aí quantos pontos vocês têm e colocam um marcadorzinho bem no meio.
Pronto, então aqui vai passar a ser o começo da minha carreira, tá? Mas agora eu vou fazer, eu levantar todos os pontos. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Então agora olhando a nossa peça, nós temos aqui, ó, os pontinhos da nossa virada do calcanhar, que a gente acabou de tecer. Tem toda essa lateral aqui, que é o tecido que a gente cresceu, né, de um tricô plano. Aí tem os pontos que estão reservados aqui no nosso fio, nós vamos capturar eles novamente. E tem esse outro lado dessa abinha aqui, que são os pontos que nós vamos ter que carregar também. Então eu vou levantar esses pontos aqui dessa lateral, daí carregar esses pontos novamente e levantar esses pontos, tendo aqui novamente uma nova circunferência maior desta vez, tá? Então, para me auxiliar a carregar esses pontos, vocês podem carregar diretamente com a agulha de tricô, mas eu vou deixar uma dica para vocês aqui, que é o uso de uma agulha de crochê para auxiliar. Então eu pego aqui uma agulha de crochê, uma espessura mais ou menos parecida, e vou usar ela para me auxiliar aqui a carregar os pontos. Então, ó, eu aproximo minha agulha aqui bem desse meu último ponto, e a gente vai subir aqui um pontinho por lateral de carreira. Então, se você olhar aqui, ó, aqui é uma lateral de carreira, aqui é uma outra lateral de carreira, aqui é outra lateral de carreira e assim por diante. Eu vou começar subindo o primeiro ponto antes da minha primeira lateral de carreira. Então, a primeira lateral de carreira está aqui. Eu vou subir um pontinho mais ou menos aqui assim, para ajudar a deixar essa trama bem fechadinha. Se eu pular diretamente aqui, pode ser que fique um buraquinho entre esse primeiro ponto, o último da agulha, é o primeiro que eu vou subir. Então, eu gosto de subir um bem aqui assim, ó. Entro com a minha agulha de crochê ali, pego o fio do novelo e subo meu ponto lá na agulha. E venho sempre ajustando. Agora vou aqui nessa lateral de carreira, trago meu fio para cá e ajusto. Pego o meu próximo, trago o fio para frente, coloco na agulha e ajusto. E vou fazendo isso com todas as laterais de carreira, ó. Ó, se precisar, redistribui os pontos aqui na agulha, como eu fiz, ó, para poder ficar mais ergonômica a posição. E aqui cuida sempre para pegar, ó, 2 laçadinhas aqui dessa lateral de carreira, para não deixar buraquinhos. Coloca e vem sempre ajustando. E aqui está, essa foi a minha última lateral de carreira. Antes de eu pegar esses pontos que estão no meu fio de segurança aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Eu vou pegar mais um pontinho aqui, ó, no meio da trama, que vai ajudar a deixar a minha trama bem fechadinha. Então eu carreguei um pontinho a mais em cima e um a mais embaixo, e aí um por lateral de carreira. Ó, eles vão ficar carregadinhos assim. E agora eu vou pegar esses pontos que estão aqui nesse meu cabo. Para eu não perder aqui a sequência dos meus pontos, eu seguro meu fio que está aqui, vou vir com a minha agulha, com a minha outra extremidade aqui da agulha, e vou capturar esses pontos nessa direção, da minha esquerda para a direita. Eles estão ali em espera, eu vou carregar eles aqui, para eu poder vir tecendo eles com o meu fio que está aqui, tá? Então eu vou vir aqui e vou recuperar esses pontos que estão em espera, ó. Sem tirar o fio de segurança, eu venho aqui e venho capturando eles com cuidado, ó, um por um, sem pular nenhum deles. Venho recuperando eles na agulha. Aqui, um por um. Pronto, aqui está. Recuperei eles todos temporariamente nessa agulha, que vai servir só para realmente passar tecendo eles, tá? Aí, com eles recuperados, eu posso vir aqui e tirar esse meu fiozinho de segurança, para ele não me atrapalhar ali. Ó, com cuidado, venho e tiro ele. Pronto. E agora vou passar tecendo, então, todos esses pontos aqui. Então agora nós vamos começar a tecer os pontos que são referentes ao peito do pé aqui, que nós já recuperamos na agulha. Antes de eu começar a tecer, eu venho e coloco um marcador, que vai me indicar o fim da lateral do pé para os peitos do pé. E aqui nos peitos do pé a gente segue fazendo aquele nosso ponto fantasia que a gente vinha fazendo ali, né? Que são 3 meias, daí um passa sem fazer, na outra carreira são todos em meia, que ele vai criar essa texturinha aqui. Então você tem que observar aí na tua meia a sequência dos pontos que aparece para vocês, ó. No meu caso aqui tem um meia e daí já é o relevinho. Daí 3 meias, o relevinho, 3 meias, o relevinho. Então tem que observar e atender essa regrinha ali conforme aparecer na meia de vocês.
Então, esses pontos do nosso peito do pé, a gente vai seguir naquela lógica. Então, no meu caso aqui, vai ser 1 meia, passo 1 sem tecer, e aí começa o meu padrão. 3 meia, 1, 2, 3, passo 1 sem tecer. 3 meia, 1, 2, 3, passo 1 sem tecer. 1, 2, 3, passo 1 sem tecer. E eu digo isso que deve você observar, porque na tua meia pode ser que ele não esteja começando com um pontinho meia, pode ser que sejam 2 ou 3, né? Então é importante observar esse teu relevinho aí na sua meia, tá? E aí segue fazendo, ó. 1, 2, 3, passa 1 sem tecer. E vai assim até o final do peito do pé. Então, finalizei aqui. E agora, vou subir os pontos da minha outra lateral aqui. Naquele mesmo esqueminha. Então, vou reposicionar aqui os pontos para ficar mais confortável de trabalhar. Pronto. E vou subir esses pontos no lado de cá. Então, o meu primeiro pontinho eu subo um antes da lateral da carreira. Então, observa bem aqui onde está a sua lateral de carreira. E um pontinho antes, você vem e sobe. E aí, sobe um por lateral de carreira. E para finalizar, vamos subir um último pontinho aqui também, bem no meio aqui da traminha entre meu último e o primeiro ponto. Aqui, pronto. Então, ó, toda a lateral já com os pontinhos carregados. Agora a gente vai tecer até chegar no nosso marcador. Então, ajusta a agulha. E segue tecendo esses pontos em meio. Vou parar aqui um ponto antes para não derrubar meu marcador e vou mostrar para vocês aqui a questão da circunferência. Então, vou arrumar meus pontos aqui. E eu esqueci de comentar, então me perdoem, vou comentar agora. A gente põe um marcador aqui também logo após tecer todos os pontos do pé, do peito do pé. Então, antes de começar a subir a lateral de carreira aqui, eu venho e coloco o meu marcador que vai me indicar o final dos peitos do ponto do pé. O final dos pontos do peito do pé, que é exatamente aqui. E agora a gente olhando a nossa circunferência, agora aqui fica bem claro, ó. Tornozelo, perna e o calcanhar que entra exatamente aqui. E agora nós vamos tecer o corpo do pé fazendo umas diminuições para criar a nesga do nosso calcanhar. Então a última etapa do calcanhar é a parte da nesga, tá? Então nós vamos fazer diminuições na parte do calcanhar. O peito do pé segue tecendo os pontos relevo aqui conforme a gente já vinha fazendo. E a gente vai fazer apenas diminuições na parte de baixo do pé, que eu vou colocar no meu blocador para vocês enxergarem melhor. Pronto, aqui fica bem mais fácil de entender, olha só. Visualmente, a meia está sendo construída aqui. Agora, para a gente chegar aqui no nosso corpo do pé, que é exatamente essa parte mais reta do pé, nós temos esse trechinho aqui para fazer a nesga. Então, a gente faz essas diminuições aqui, tá? Vou mostrar para vocês como fazer. E lembrando que sempre na parte do peito do pé, os pontos seguem aquele padrão do nosso pontinho relevo. Então, agora aqui para a gente trabalhar a nesga do nosso calcanhar, a gente tem que ter sempre em mente, né, que esse trecho aqui de cima, entre os meus dois marcadores, é o peito do pé. Aqui no peito do pé não vai ter diminuição nenhuma, é só ponto sobre ponto, respeitando aquele nosso trabalho do relevinho, né, que são 3 meia e 1 passando, 3 meia e 1 passando. Na carreira seguinte, é tudo em meia. Na carreira seguinte, 3 meia e 1 passando. Na carreira seguinte, tudo em meia. Que ele vai criando, vai continuando, né, essa textura aqui do nosso ponto fantasia, tá? E aqui na parte de baixo, que é onde realmente vai estar a nesga do nosso calcanhar, aqui nós vamos trabalhar uma carreira com diminuições e uma carreira sem diminuições, para que essa diminuição seja mais gradativa. Então a gente começa da seguinte maneira: as carreiras ímpares a gente faz diminuição e as carreiras pares a gente faz ela reta. E aí, em relação ao peito do pé,
Nas carreiras ímpares, a gente trabalha todo ele em meia, e nas carreiras pares, a gente faz o ponto fantasia. Então, sempre que tiver diminuição, em cima vai ser tudo meia. Sempre que for reta, aqui em cima vai ter o ponto fantasia, tá? Então, é bem tranquilo de fazer, a gente vai fazer juntos aqui. Então, vou começar pela carreira ímpar, tá? A carreira de diminuição. Então, vai ser da seguinte maneira. Meu começo da carreira está aqui embaixo, ó, meu marcador que indica o começo da carreira. Então, eu vou tecendo pontos meia até 3 pontos antes do meu primeiro marcador. Nesse meu caso, o marcador verde. Aí eu faço uma diminuição de 2 pontos juntos em meia e teço o meu próximo ponto em meia, que é o terceiro ponto. Aí teço os pontos do pé todos em meia. Cheguei no meu próximo marcador, eu teço um ponto meia e faço uma diminuição de mate simples, que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, tá? E os demais pontos todos em meia. Chegou aqui no marcador, vou começar a minha carreira a carreira par. Então aqui vai ser tudo reto até o marcador, e aí aqui em cima fazemos o ponto fantasia, que é aquele esqueminha de 3 pontos meia normal e o quarto ponto passo sem tecer, 3 meia e o quarto passo sem tecer e assim por diante. Chego o passo do marcador, todos em meia. Terminamos a carreira par. Volto para ímpar. Vou tecendo pontos meia até 3 pontos antes. Aí faço uma diminuição, 2 pontos juntos em meia. Teço meu terceiro ponto em meia. Passo o marcador. Em cima, tudo em meia. Passo o marcador, teço um meia, faço um mate simples. Teço todos os demais em meia. E vou intercalando, então, essas carreiras ímpares e pares, tá? Então, vamos começar aqui com a carreira ímpar. Deixa eu posicionar meus pontos na agulha. Então, estou aqui, teço meu último ponto em meia. Passo meu marcador de começo da carreira e agora começo minha carreira ímpar, que é a carreira com diminuição. Então, eu teço em pontos meia até 3 pontos antes do meu marcador verde. Cheguei aqui em 3 pontos antes do meu marcador. Aqui vou fazer 2 juntos em meia. Então, eu pego meus 2 pontos que estão na agulha e teço um ponto. Transformo de 2 e transformo 1. Então, uma diminuição. Teço meu terceiro ponto, passo meu marcador. E aqui começam então os pontos do peito do pé. Nessa parte aqui, todos em meia, por ser uma carreira ímpar. Cheguei no meu marcador, passo o marcador e vou fazer aquela minha outra diminuição. Então, eu teço primeiro um ponto normal e agora eu vou fazer um mate simples. Mate simples, eu passo um ponto de uma agulha para outra, teço meu ponto seguinte e agora pego aquele que eu passei e derrubo por cima do ponto que eu acabei de tecer. Ó, mate simples. Então, ele transforma 2 pontos em 1. E a inclinação dessa diminuição é para a minha esquerda. E sigo tecendo os demais pontos em meia. Então, terminamos essa carreira ímpar. Vou deslocar meus pontos aqui na agulha para fazer o outro lado. E agora vamos começar a carreira par. Na carreira par, então, lembrando, esse trecho da nesga é todos os pontos retos, né, sem diminuição. E lá em cima, no peito do pé, a gente faz o ponto fantasia. Posiciono tudo aqui bonitinho. E vou tecer. Então, comecei minha carreira aqui. Essa parte da nesga nas carreiras pares é toda reta, sem diminuição. Então, cheguei no meu marcador, não fiz diminuições na carreira par. E agora aqui em cima, nos pontos do peito e do pé, vamos seguir fazendo aquele nosso ponto fantasia. No meu caso aqui, eu faço um meia e já chego no relevinho. Então, o segundo ponto eu já passo sem tecer. Então, ó, um meia, passo sem tecer. Daí começa de novo, ó, 3 meia, 1, 2, 3, passo sem tecer. 1, 2, 3, passo sem tecer. E vou assim até o final. Cheguei no meu marcador, passo o marcador e todos os demais pontos aqui retos, né, sem diminuição. Aqui está, finalizei então a minha carreira par. Deixa eu posicionar os pontos aqui no cabo novamente.
Ó, se a gente olhar aqui, ele já criou, então, uma diminuiçãozinha do lado de cá e uma diminuiçãozinha do lado de lá. E a gente vai fazendo isso, então, uma carreira com diminuição e uma sem, uma com e uma sem, uma com e uma sem. E ele vai afinando novamente essa nossa circunferência, que agora está com bastante pontos. E a gente vai fazendo essa sequência de carreiras ímpares e pares, com e sem diminuições, até eu voltar a ter a quantidade de pontos que eu iniciei. 56, ou 60, ou 64, né? Depende da meia que vocês estão tecendo aí. No meu caso, eu vou fazendo essas diminuições até voltar a ter 60 pontos, que vão ser 30 pontos aqui no peito do pé, que não muda a quantidade, e 30 pontos aqui embaixo. Então eu vou adiantar essa sequência aqui e volto para mostrar para vocês. Então aqui está, vim tecendo essas carreiras de diminuição, né, conforme eu orientei, e ele forma então esse detalhezinho da nesga, né, as diminuições nesse sentido, e eu vim fazendo então até voltar a ter a minha quantidade iniciais de pontos, né, que no meu caso aqui eram 60 pontos, tá? Então agora, a partir daqui, eu paro de fazer as diminuições e vou fazer o corpo do pé. Vou tecer essas carreiras retas, mas obedecendo aqui o nosso ponto fantasia, né? Então eu posso até manter aqui os meus marcadores, que me lembram, né, onde eu começo e onde eu termino o ponto fantasia. Que o ponto fantasia ele vai acontecer somente no peito do pé, só na metade dos pontos, né, metade de cima dos pontos. E a metade de baixo vão ser pontos meia normal. Então nós vamos trabalhar agora aquelas sequências de carreiras, onde as carreiras ímpares vão ser todas em meia, e as carreiras pares vão ser meia até o marcador, né, até chegar no peito do pé, aí faz o pontinho fantasia até o próximo marcador, e meia até o seguinte marcador. Então a parte de baixo do pé vai ficar sempre lisa, né, com pontos meia normal, e a parte de cima do pé sempre com o pontinho fantasia. Lembrando que nas carreiras ímpares, eu trabalho a carreira toda em meia, e na carreira par, eu trabalho meia até o marcador, peito do pé em fantasia e meia até o próximo marcador, tá? Então, eu vou adiantar aqui essa parte do peito do pé. E aí, na apostila, eu deixei indicado 50 carreiras, que dá mais ou menos um pé 42. E coloquei também a observação, para vocês irem tecendo e provando no pé, para que vocês possam fazer, então, o comprimento do pé de vocês. E quando que eu paro de tecer essas carreiras do corpo do pé? Quando chegar naquele ossinho do nosso dedão, que eu brinco de dizer que é o ossinho da joanete, né? Que é o ossinho do lado do pé, que tem assim ao lado do dedão. É essa articulação aqui do nosso dedão do pé. Então chegou nessa parte aqui do dedão do pé, dá para parar de fazer as carreiras retas, e aí nós vamos fazer a biqueira do nosso pé. Então eu vou adiantar aqui o corpo do pé e volto para mostrar para vocês. Então olha só, vim tecendo aqui, no meu caso, as 50 carreiras, né? Mas, como eu sempre falo para vocês, vai tecendo e vai medindo no pé, até chegar naquele ossinho do lado do dedão, tá? Então, pra mim, foi esse comprimento aqui. E olha como fica bacana aqui, essas texturas, né, no nosso tecido da meia. Fica bem bonitinho, bem legal mesmo. E agora, então, finalmente, vamos tecer a nossa biqueira aqui, que é a última etapa da nossa meia. Então, explicando primeiro aqui a construção dessa biqueira, a meia, nesse momento, está de ladinho, né? Nós vamos olhar ela de frente, lembrando, então, que meu marcador amarelinho aqui é o começo da carreira e é a sola do meu pé. E esses dois marcadores laterais aqui são exatamente as extremidades laterais do meu pé, e aqui em cima estão os pontos do peito do pé, certo? Então nós vamos fazer as diminuições nesses marcadores das laterais, para diminuir nesse sentido aqui, formando a biqueirinha do nosso pé. E mais uma vez nós vamos fazer sempre, então, uma carreira com diminuições e uma carreira sem diminuições, uma com e uma sem, tá? E as diminuições vão acontecer balizadas aqui por esses marcadores das laterais. Então eu vou começar minha carreira por aqui, e aí 3 pontos antes de chegar nesse marcador do lado esquerdo, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia, vou tecer um ponto em meia, passo o marcador, teço um ponto em meia e faço um mate simples, que a gente já mostrou aqui no vídeo. Aí teço os pontos do peito do pé, e agora já não preciso mais me preocupar com o ponto fantasia, até 3 pontos antes do meu próximo marcador, onde vou fazer mais uma vez 2 juntos em meia, teço um ponto meia, passo o marcador, teço um ponto meia, mate simples. Teço os demais pontos até chegar no meu marcador de início de carreira. Então teci a minha carreira com diminuições. Aí a segunda carreira toda retinha sem diminuições. Na terceira carreira de novo, teço até chegar 3 pontos antes do marcador, faço 2 juntos em meia, teço mais um ponto e meia, passo o marcador, teço um ponto e meia, um mate simples. Teço os pontos até 3 pontos antes do outro marcador, 2 juntos em meia, mais um ponto meia, passo o marcador,
um ponto em meia, mate simples, e os demais pontos em meia. Então assim ele vai diminuindo 4 pontos, né, 2 de cada lado aqui, a cada 2 carreiras. Então ele vai diminuindo bem rapidamente. E eu vou fazer essas diminuições até que eu fique com a circunferência com bem poucos pontos. Vai estar anotado aí na receita de vocês também, porque depende da quantidade de pontos que vocês começaram a carreira. Então, no meu caso, que comecei com 60 pontos, eu vou fazer essas diminuições até ficar com 28 pontos aqui na minha agulha, tá? Então, eu vou mostrar a primeira vez junto aqui com vocês. Então, eu cheguei no meu marcador inicial de carreira, passo ele, e agora teço pontos meia até 3 pontos antes do marcador. 3 pontos antes do marcador. Aqui eu teço, então, 2 juntos em meia, que é uma diminuição. Teço mais um meia e passo o meu marcador. Teço mais um meia e faço um mate simples. Então, passo um ponto, teço o segundo e pego esse que eu passei e derrubo por cima do primeiro. E agora teço todos os demais pontos em meia até 3 pontos antes do próximo marcador. Aqui está, ó, 3 pontos antes do marcador. Faço de novo, ó, 2 juntos em meia. Teço um meia, passo o marcador, teço um meia, faço um mate simples. E teço todos os demais pontos em meia até meu marcador inicial de carreira. Então essa foi uma carreira com diminuições, né? Na próxima carreira vão ser uma carreira reta, sem diminuições. Daí na seguinte, de novo, uma diminuição antes do marcador, uma depois, uma antes e uma depois. Daí uma reta, uma de diminuição e assim por diante. Até que eu fique, então, no meu caso aqui, com 28 pontos. Ela vai diminuir aqui. Então eu vou adiantar aqui essas carreiras e já volto com vocês. Então olha só, fiz aqui as carreiras de diminuições e ela cria esse biquinho aqui, então, biqueira do nosso pé. Esse ângulo aqui. Vim diminuindo, então, até ficar aqui com, no meu caso, 28 pontos. Então, o que eu vou fazer agora para finalizar, para a gente poder fazer a costura aqui desses pontos, que é uma costura em grafting, eu vou tecer aqui, ó, mais esses pontinhos até chegar nesse meu marcador lateral. Então, eu tô aqui, ó, 2 pontos antes do meu marcador principal, eu vou tecer todos eles aqui, e mais esse aqui até chegar nesse marcador lateral, na parte de baixo dela. Então, eu estou na parte de baixo do pé. Então, vou tecer agora esses últimos pontinhos. Deixa eu só organizar melhor aqui. Pronto. Então, desses meus últimos 2 da carreira, já vou tirar esse meu marcador de começo de carreira, que não vou precisar mais dele. E vou tecer agora aqui, no meu caso, esses 7 pontos, que vai fazer chegar até na minha lateral ali. No meu marcador da lateral. É só para realmente deslocar o meu fio para cá, para essa extremidade. Pronto. Agora vou tirar esse meu marcador aqui, da lateral também. E vou posicionar aqui os meus pontos na agulha, metade na agulha de cima e metade na agulha de baixo. Então deixa eu posicionar melhor aqui. Prontinho, ó. Já tenho então metade dos pontos na agulha de cima e metade na agulha de baixo, bem certinho. E eu tô aqui na parte de cima do meu pé. Agora eu vou cortar esse fio aqui, deixando uma sobra, mais ou menos ali uns, sei lá, 20 centímetros, para poder fazer a costura com tranquilidade. Vou colocar esse fio na agulha de tapeçaria e vou fazer uma costura em grafting. E aqui é uma repetição de pontos, então nós vamos trabalhar sempre na agulha da frente e depois na agulha de trás, na agulha da frente e na agulha de trás, tá? Primeira coisa, antes da gente começar a repetição, a gente faz uma preparação nesses 2 primeiros pontos, um de cada agulha. Então o fio está vindo lá de trás, na agulha da frente eu vou passar a minha agulha aqui no formato de tricô. Então da direita para a esquerda, ó, aqui, ó, pegando o meu primeiro pontinho. E deixo ele ali na agulha. E no fio lá de trás, eu vou passar no sentido meia, então da esquerda para a direita, ó, neste sentido aqui. Cuidando para não enrolar o fio na agulha, ó. Aqui está. Preparei. Isso aqui foi só a preparação. Agora a gente começa uma repetição que vai ser feita em todos esses pontos. Então, na agulha da frente,
eu vou pegar ele em sentido meia, ou seja, da esquerda para a direita, e derrubo um ponto. Passo o fio por dentro. Ainda na agulha da frente, vou pegar um ponto em sentido tricô, da direita para a esquerda, e mantenho na agulha. Agora vamos para a agulha de trás. Vou pegar um ponto em sentido tricô, ou seja, da direita para a esquerda, e derrubo da agulha. Passo o fio por dentro dele. E agora um ponto no sentido meia, da esquerda para a direita, e mantenho na agulha. E aqui, quando a gente vai fazendo esse trabalho aqui, ele vem tecendo uma carreira em pontos meia, costurando e tecendo. Então vamos de novo. Na agulha da frente, um ponto em sentido meia, da esquerda para a direita, e derrubo. Passo o fio por dentro. Um ponto em sentido tricô, da direita para a esquerda, e mantenho na agulha. Ó, cuida para ele não enrolar na agulha, tá? Vem ajustando aqui. Agora na agulha de trás, um ponto em sentido tricô e derruba da agulha. Um ponto em sentido meia e mantém na agulha. Na agulha da frente, sentido meia e derruba. Na agulha da frente ainda, sentido tricô e mantém. Ó, não pode deixar dar voltinha. Na agulha de trás, sentido tricô e derruba. Ainda na agulha de trás, sentido meia e mantém. Ó, a gente vai olhar aqui, ele vem desenhando os pontinhos meia, emendando os dois lados. Então, na frente, em meia e derruba, tricô e mantém. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Na de trás, tricô e derruba, meia e mantém. Na frente, meia e derruba, tricô e mantém. Atrás, tricô e derruba, meia e mantém. E vai assim até ficar em 2 pontinhos. Olha, ele vem fazendo essa costurinha aqui, ó. Deixa eu segurar aqui para mostrar. Tá vendo, ó? Ele vem emendando os dois lados e criando uma costurinha. Agora eu vou fazer mais rapidinho esses pontos aqui. Se precisar, vocês podem voltar o vídeo e assistir novamente ali. Chegando aqui nos últimos 2 pontos, vamos mais uma vez. Meia e derruba, tricô e mantém. Tricô e derruba, meia e mantém. E para finalizar, a gente vem aqui em meia e derruba e tricô e derruba. Pronto, temos nossa costurinha. Olha como ela fica bem bonitinha. Olhando assim, ela dá um aspecto de continuidade. Você não vê onde termina uma carreira, onde começa a outra, porque ele desenha os pontinhos da meia, tá? Então aqui a sobra do fio, a gente vem aqui, próximo de onde finalizou o último ponto, e insere lá para dentro. E lá dentro nós vamos fazer um arremate desse fiozinho. Já estamos aqui no avesso, então, agora eu vou pegar aqui, ó, meu fio está aqui, já venho num pontinho próximo ali, e venho, ó, arrematando embaixo de alguns pontinhos. Alguns pontos para o lado. Sempre vem deixando ele bem flexível, tá? E agora volta no outro sentido. Mantém bem flexível, ó. E agora sim pode vir aqui e cortar, deixando ali um pequeno rabinho de sobrinho, ó. Só um pequenininho, que daí depois ele vai ajudar a feltrar no lugar. E um último arremate é esse fiozinho do nosso começo do trabalho. Vamos fazer juntos aqui também. Coloquei na agulha tapeçaria. E aqui mesmo onde ele está, ó, ele finalizou aqui. Então eu venho no pontinho do lado,
E volto aqui para ele, só para ele realmente aproximar ali. E agora vou ali ainda pelo avesso aqui, ó, vou esconder embaixo de alguns pontos da mesma maneira, ó. Mantém bem flexível e corta o excesso. E aqui está, temos a nossa meia finalizada. Bem linda. E vou colocar ela aqui no blocador para vocês enxergarem. Olha só que linda que ela fica. Bem bonitinho no formato, com as texturas aqui aparecendo de uma maneira bem sutil. E fica uma delícia esse fio. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um beijo e até a próxima!